Deixa eu só agradecer a participação de todos, né, no nosso evento. Hoje a ideia é a gente vai falar bastante de agentes, copilots, principalmente na parte de atendimento. Né? Durante o dia, durante a apresentação, a gente vai ter o Rodrigo, que é do time da Smart, tá? Nosso time de vendas, vai fazer a apresentação. O Marco da Microsoft também vai falar um pouco sobre Copilot, visão da Microsoft sobre IA. E depois eu e a Juliana, a gente vai falar um pouco mais específico dos agentes na área de atendimento, tá? Então, um pouco dos agentes nativos, um pouco de agentes customizados, e a Juliana vai fazer uma demonstração do produto para vocês entenderem ali o funcionamento. Tá bom? Rodrigo, quer começar aí a apresentação? Sim, vamos lá, Gustavo. Você está com ela total aí, Gustavo? Já, obrigado, viu? Eu só não tenho a parte do Marco, tá? Tá bom. Bom dia, pessoal. Quero dizer assim, primeiro que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nessa manhã aqui em São Paulo está um dia muito bonito. Nós estamos aqui direto da Microsoft. E a apresentação, ela só tem uns 42 slides da minha parte, então vai passar super rápido. Podem ficar super calmos quanto a esse assunto. Mas, brincadeiras à parte, eu sou o Rodrigo, trabalho aqui na Smart, tenho um grande prazer de trabalhar aqui. A Smart é uma dos principais parceiros aqui da Microsoft. Nós trabalhamos com grandes empresas e também nós temos centenas de cases a respeito disso. É uma brincadeira mesmo, o foco aqui não é apresentar a Smart, o foco aqui é nós falarmos sobre a gente, é por isso que vocês estão aqui hoje. Então, a ideia aqui é agradecer o tempo de cada um de vocês. Eu vou passar só para o próximo slide. Aqui na Smart, nós temos mais de 23 anos de experiência trabalhando com a Microsoft. E nós somos mais de 90 Smarters. E uma das coisas bem interessantes aqui na Smart são os clientes que nós já trabalhamos aqui, que nós já trabalhamos aqui com eles. Como vocês podem ver, tem muitos clientes de muitos segmentos, muitas grandes empresas, grandes negócios, mas como eu falei, esse não é o nosso foco. O foco é que vocês tenham aqui uma manhã, essa 1h30, para que nós possamos aprender mais sobre o agente, sobre Copilots. Então, eu estou muito feliz com esse webinar, muito feliz com a participação de vocês. E qualquer dúvida, nós temos a nossa equipe comercial que está no chat. Vocês podem tirar dúvidas, podem mandar por lá. Aproveitem, um momento único e vai ser um prazer aqui ter aqui vocês por esses momentos. Eu acho que é meu pedaço agora. Bom dia, pessoal. Eu só vou tomar aqui rapidinho a tela. Me avisem quando estiverem vendo os slides, pessoal. Acho que estão vendo aí, né? Consigo ver. Tá aparecendo. Apareceu aqui. Perfeito, pessoal. Bom, meu nome é Marco, eu sou especialista de vendas aqui na Microsoft, né? Voltei aqui à Microsoft depois de 10 anos, estou 4 meses de volta a casa. E eu cuido basicamente de 2 produtos, né? Que são 2 produtos que a gente vai ver aqui, né? E a Smart é bastante focada em ambos, né? Então, o primeiro é o Copilot Studio, que tange toda a parte de inteligência artificial, né? Acho que algo que vocês não devem ouvir pouquinho recentemente. E também eu cuido do portfólio de experiência do cliente, tá? Então, tudo que a gente fala que é o portfólio de produtos de Dynamics, né? Então, você tem atendimento, vendas, enfim, uma série de sabores aí do produto. E eu vou fazer uma introdução bastante rápida, tá, pessoal, para dar aí o palco para o time da Smart. Acho que eles têm uma demonstração bastante interessante. E vou trazer aqui alguns dados que a Microsoft, né, a gente naturalmente faz diversas pesquisas até para poder balizar os nossos produtos, para poder saber onde que a gente vai investir e qual que é o nosso foco, né? E aqui eu queria trazer 2 números bastante interessantes, né? Que a gente vê, essa é uma pesquisa do ano passado, que 53% dos líderes, né, das empresas, e aqui é bem misto, tá? Então, você tem empresas financeiras, seguros, tem tudo aqui, tá? Então, 53% dos líderes, eles querem um incremento da produtividade, né? Naturalmente, por essa onda da IA que vem muito forte aí em todos os lados e ângulos que a gente conhece, né? Então, isso é uma prioridade para 53, mais da metade dos C-levels querem, né? Eles têm foco
em incremento da produtividade. E 82%, né, desses 53%, eles querem implementar agentes na companhia, né? Então, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas os agentes, né, eles são o próximo nível da inteligência artificial, né? A Microsoft até chama isso de uma empresa fronteiriça, né? Então, o que é uma empresa fronteiriça? E até peço desculpas aqui, pessoal, que está em inglês, porque esses slides eles são fresquinhos, eu não queria roubar muito o show aqui do time da Smart, mas basicamente empresas fronteiriças são empresas que utilizam agentes, né, como parte da sua força de trabalho para automatizar processos, automatizar atendimento, que a gente vai ver aqui, e no final do dia aumentar a produtividade, né? Então, basicamente, muito ligado aquelas duas métricas que eu mostrei no slide anterior. E o que a Microsoft vê como uma jornada para essa empresa fronteiriça, né? E aqui muitos de vocês vão perceber que vocês estão em alguma dessas fases, né? Então a gente começou ali em 2022 com o nosso amigo ChatGPT e naturalmente a gente evoluiu bastante desde então, como a IA como um assistente, né? Então você tem um humano e você tem um assistente. Então quem tiver aí a suíte do M365, esse aqui é o nosso amigo Copilot Chat, né? Então qual que é a ideia do Copilot Chat? É ajudar você, por exemplo, estou fazendo aqui uma planilha do Excel, eu quero fazer uma consulta, eu quero validar alguma informação. Então, a ideia da IA como assistente, ela é a primeira fase, né, da empresa fronteiriça, que a Microsoft diz. Depois a gente tem, o que a gente vai ver aqui, são agentes liderados por humanos, né? Então, você tem agentes ali no comando da operação, você tem humanos, perdão, no comando da operação, e eles estão liderando agentes, né? Então, é o caso que a gente vai mostrar que ele é bem relacionado a isso. E você tem, pessoal, aqui a fase 3, né? O último nível dessa jornada para a empresa fronteiriça, que aqui é bastante avançado mesmo. Você tem humanos liderando vários agentes. Então, os agentes, eles passam a fazer processos inteiros, né? Então, aqui a gente vai ver muito focado num processo de atendimento. Mas você poderia ter, por exemplo, esse agente fazendo o processo de atendimento, conectando com o ERP e trabalhando em conjunto, né? Então, agentes trabalhando com agentes, liderados por humanos, tá, pessoal? Então, a Microsoft enxerga dessa maneira a jornada para o IA, tá? E a gente vai falar muito da fase 2 e 3 aqui, né? E a gente entende naturalmente que cada companhia tem a sua maturidade hoje. E aqui eu queria mostrar um pouquinho do impacto que a gente teve aqui na própria Microsoft, né? Então, naturalmente, a gente, como uma empresa que desenvolve inteligência artificial, a gente aplica isso aqui dentro de casa, né? Então, aqui, essas são as métricas de impacto na Microsoft, né? Então, quando a gente implementou esses agentes, e eu vou falar para vocês, eu sou um usuário assíduo diário desses caras, tá? Então, eu sou uma pessoa que trabalha muito com clientes. Então, antes de toda reunião, o meu agente aqui, ele me dá um resumo com quem que eu vou falar, quais são os principais e eventuais pontos que eu posso abordar com aquele cliente, né? Então, isso é um exemplo, né? Então, aqui, a gente teve 9,4% de incremento de receita por vendedor, que é bastante expressivo, né? Aqui no nosso site, né, no azure.com, se vocês acessarem lá, vocês vão ver que é um site Microsoft. A gente otimizou as campanhas de marketing, teve um aumento de 21,5% na conversão de leads, né? Aqui, quando a gente fala no time de finanças, né? Então, por exemplo, todo mundo que for pedir, vamos supor, uma segunda via de um boleto aqui para a Microsoft, provavelmente o primeiro nível vai ser um agente ali que vai tratar, que é o que a gente vai mostrar aqui para vocês. A gente teve 60% em redução, né, no tempo de atendimento, então vai muito correlacionado com o que o time da Smart vai mostrar aqui. E também a gente teve aqui, né, no nosso time de legal, né, de advogados, o time de legal, a gente teve 5% em redução na necessidade de contratar escritórios externos, tá? Então, significa que nosso time de legal, de advogados, é mais produtivo com a ajuda do Copilot e dos agentes, tá, pessoal? Então, isso é para mostrar para vocês que vocês podem, além de aplicar, né, no que tange atendimento aqui, que a Smart vai mostrar, os agentes, naturalmente, eles são aplicados em diversas áreas da companhia, tudo bem? E aqui para mostrar um pouquinho dos impactos bastante expressivos que a gente teve aqui na Microsoft. E para finalizar aqui o meu slide e dar aqui o palco para o time da Smart, isso aqui é só para mostrar também, né, além da empresa fronteiriça,
a gente tem um conceito bastante interessante, né, que é basicamente qual que é o nível de complexidade desse agente, né? Então, você tem desde agentes que buscam informações. Então, por exemplo, eu posso ter aqui um artigo de suporte, eu quero que meu agente ele busque uma informação lá. Então, aqui, se a gente pega o espectro da esquerda, ele é o mais simples. A gente vai evoluindo, né, para agentes que fazem tarefas até agentes autônomos, que acho que é o grande sonho de muitas companhias e para alguns processos repetitivos, tá? Então, os autônomos, de novo, eles interagem entre si e eles conseguem resolver problemas complexos. Então, a gente vai do mais simples até o avançado aqui. E aí, pessoal, do meu lado era isso. Vou passar para você aí, Gustavo e time da Smart, para vocês iniciarem essa demonstração. E queria agradecer novamente todo mundo que está nesse call aqui. A gente está com um público bastante expressivo e acho que vocês vão gostar bastante do que a gente tem para mostrar hoje, tudo bem? E a gente fica à disposição aqui depois, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer ponto, quiser também aprofundar casos de uso de agente, né? Que eu acho que não é uma ciência de foguete, mas também cada um tem a sua especificidade, a gente fica super à disposição. Obrigado, pessoal. Vamos falar um pouco. A ideia hoje, a gente vai focar um pouco mais na parte de atendimento para trazer esses exemplos de agentes autônomos e mesmo do uso de IA, tá? Mas isso também permeia outras áreas, sejam de Dynamics ou sejam outras áreas da empresa, tá? Então, para o time de vendas, a gente também vai ter um conjunto de agentes, para o time de marketing, a gente vai ter um conjunto de agentes, né? A ideia aqui é que vocês também possam entender assim como aplicar esses agentes aqui no dia a dia, tá? Só dando continuidade, trazendo alguns números, algumas pesquisas aqui que a gente tem, né? Para a área de contact center especificamente, o Gartner tem previsto que até 2029, 80% das interações com contact centers vão ser realizadas por agentes autônomos, tá? Então, já é uma realidade que a gente tem visto em algumas empresas, é uma tendência, né? Então, aqui o desafio é como é que a gente apoia vocês a chegarem nesse cenário aqui de terem os agentes autônomos realmente no atendimento. E aí a gente vê alguns tipos de cenários de contact center, né? Então, o tradicional hoje em dia, né, que a gente tem ali muito atendimento 100% humano, onde toda a parte de pesquisa, atendimento, tratamento de caso é realizado manualmente, né? Aí as empresas passaram, seguindo aquele modelo ali de fases, né, que o Marco mostrou, né, já trazendo o Copilot como um assistente, onde ele já vai apoiar o time de atendimento nas respostas para o usuário, ele vai fazer a pesquisa na base de conhecimento e já trazer o resultado pronto para o agente, já sugerindo essas informações, vai fazer análise de sentimento das conversas para tentar entender o andamento da conversa, né, a satisfação do cliente ali em tempo real. Depois a gente já passa para um híbrido, onde eu consigo atribuir algumas tarefas para os meus agentes, então eu preciso cancelar um cartão, eu preciso aumentar um limite de crédito, ou alguma coisa assim, eu não preciso necessariamente ir abrir a tela do sistema, buscar o cliente, fazer a aprovação, posso delegar isso para um agente, e o agente vai fazer todas essas atividades automaticamente para a gente. E depois o final é a gente chegar no autônomo, onde ele vai fazer toda a interação com o nosso cliente final, né? Desde o entendimento da necessidade, tratamento e resolução do caso, tá? Então aqui é onde a gente tem como objetivo de levar os nossos clientes, tá? E aqui, só voltando aqui no que o Marco trouxe, né, daquelas etapas ali de agentes autônomos, um ponto importante aqui é que essas fases aqui, elas podem coexistir na empresa, elas podem coexistir ali no contact center. Então, eu não preciso necessariamente ter 100% autônomo e nem 100% só a parte de pesquisa, né? Então, isso aqui vai depender da maturidade do time, vai depender da aplicação. Então, a gente entende aqui que tem
alguns cenários que são alguns cenários que podem ser totalmente automatizados, um agente autônomo pode tratar aquele caso de ponta a ponta, mas vão ter cenários onde a gente vai ter a intervenção do agente humano, e aí a gente vai ter aqui os agentes mais como apoio do que como protagonista ali no atendimento. Então, isso vai depender muito do caso, do tipo de atendimento, da maturidade do time, e a gente vai ver que essas fases vão coexistir no time de atendimento. E aí, quando a gente fala de agente autônomo, né, o que é o agente autônomo? É aquele agente que tem capacidade de interagir com os nossos clientes e ele consegue realizar as tarefas dele de forma sem a necessidade de um apoio de um humano, e que ele consiga executar tarefas longas. Então, não é só faz uma pergunta e responde. Então, ele vai consultar um sistema, ele vai decidir o que ele tem que fazer na próxima etapa. Se ele tem todas as informações para seguir com o caso, ele vai seguir. Se não, ele vai ter que mandar um e-mail ou vai ter que pedir uma informação para o cliente, até que ele consiga todas as informações, ele pode avançar para a próxima etapa. O que isso muda no cenário de automações, né? A gente pode falar, hoje eu já tenho workflows, eu já consigo automatizar. O que muda é que os workflows que a gente vinha construindo até agora, eles eram muito fixos. Pergunta isso, pega a resposta, depois chama o sistema A, depois faz isso, depois faz isso. Então, eu tinha uma sequência muito rígida e eu tinha que ficar prevendo todas as variações. O cliente me informou tudo? Sim. Então eu sigo. Não. Então manda um e-mail. Então era um processo longo, então os nossos fluxos ficavam muito complicados e muitas vezes ali no dia a dia iam aparecendo cenários diferentes, né? O cliente ele passou o dado, mas ele passou errado. Então ele deu o número do telefone em vez do nome e aí ele fica mudando. E isso acabava parando ali os fluxos de atendimento e exigiam ali uma manutenção mais frequente desses fluxos, né? Um acompanhamento e manutenção. Quando eu uso o agente autônomo para seguir esse processo, ele tem a instrução dele. Você tem que chegar nesse ponto e para isso você precisa dessas informações. E ele toma a decisão. Se ele já tem informação, ele segue. Se ele não tem, ele pergunta. E aí a gente dá ferramentas para eles, que sejam possibilidade dele chamar um sistema, ele pode mandar um e-mail, ele pode mandar uma mensagem no Teams para alguém, e ele sozinho decide, né, com base nas instruções que a gente deu. Então é muito mais flexível e a gente consegue, e aí ele atende um número muito maior de casos, sem a necessidade que eu fique toda hora arrumando. Tá? E aí, falando de plataforma, de ferramenta, basicamente os agentes autônomos a gente vai construir utilizando o Copilot Studio. Tá? Então, tanto os agentes que eu entregues pela própria Microsoft, como os agentes que a gente vai criar específico para vocês, a gente vai usar o Copilot Studio. Tá? Então, eu vou ter ali um gatilho, como é que ele inicia, eu vou dar as instruções, ele, quando iniciar o trabalho, ele vai criar um plano, ele vai decidir o que ele vai ter que fazer, e depois ele vai executar todas as etapas. Agora, falando especificamente de atendimento dentro do Dynamics. Tá? Daqui a pouquinho a Juliana vai apresentar ao vivo aqui a plataforma usar, mas para vocês entenderem um pouco o que a gente tem de recursos. Falando primeiro dessa parte aqui do nível 2, né? O agente primeiro apoiando o atendente humano, tá? Então, eu vou ter algumas ferramentas aqui. Então, o agente, ele vai acompanhar a conversa e ele vai automaticamente já pesquisando a nossa base de conhecimento e ele já vai sugerindo pro atendente o melhor procedimento, as etapas, o que ele deve responder para o cliente. Então, ele realmente é um assistente. Então, não existe mais aquele trabalho eu li a pergunta, deixa eu entrar nos documentos, deixa eu fazer uma pesquisa, deixa eu ler o que é isso daqui, para então responder para o cliente. Não, ele já está pesquisando, ele está acompanhando a conversa
e ele está pesquisando aqui junto com a gente, né? Se eu precisar mandar um e-mail, uma coisa, ele já vai ajudar também. Ele vai ter todo o entendimento do o que foi tratado naquela conversa, o que foi tratado naquele caso. Ele já vai ter todo o contexto e ele já vai trazer isso pronto para o agente. Tá? A gente vai ver um pouco aqui o agente autônomo criando e atualizando os casos. Então, a gente vê que isso aqui também é uma atividade que consome bastante tempo do nosso atendente. Vai lá, conversou, o cliente vai entendendo, aí ele vai lá e vou abrir um chamado. Aí ele cria, ele coloca a descrição, o título, faz a classificação do chamado, registra o que o cliente precisa. Tudo isso consome tempo do nosso atendimento. Então, vocês vão ver aqui o agente fazendo isso aqui automaticamente para o atendente, não só criando, mas atualizando à medida que a conversa se desenrola. Então, quando eu termino o atendimento, quando eu desligo com o cliente, eu já tenho o meu caso atualizado com todas as informações. Se eu precisar também consultar um caso, então o cliente ligou para falar de algum atendimento que já estava em andamento, né? O meu agente ele já vai fazer um resumo daquele caso e ele vai fazer um resumo de todas as interações que eu tive com o cliente. Então, de uma forma muito rápida, em 1, 2 parágrafos, o agente já consegue entender o histórico, tá? O que aconteceu, o que o cliente pediu, quais foram as respostas, que tipo de atendimento. Entrando agora na parte dos agentes autônomos, e aí acho que aqui é a parte mais importante que a gente tem, né? Microsoft criou um mecanismo, atualmente a gente tem 4 agentes, tá? Existe um outro aqui que ainda vai sair, tá? Mas basicamente isso daqui é um looping que vai melhorando ao longo do tempo, tá? Então, primeiro que a gente vai mostrar para vocês é o primeiro agente que ele vai entender a solicitação do cliente. Então, com base no e-mail, na conversa, no atendimento de voz, ele vai entender o que o cliente precisa. Eu preciso bloquear um cartão, eu preciso consultar o status de um pedido, o que eu quero fazer? Então, ele vai fazer essa classificação. Com base nessa classificação automática, ele vai passar para o agente de acompanhamento do caso. Então, esse agente que vai criar o caso é o agente que vai, para aquele tipo de caso, entender quais são as informações que ele precisa, e aí ele vai ou automaticamente pedindo para o cliente ou orientando o agente que está fazendo atendimento, o agente humano, a fazer esses questionamentos para o cliente e apoiando o agente humano no atendimento. Só que tem situações onde no começo ele está aprendendo, então talvez vocês não tenham todas as bases de conhecimento, talvez vocês não tenham todas as intenções cadastradas. Eu mapeei aqui os 30 assuntos mais comuns que eu tenho no atendimento. Vai chegar um momento que vai entrar o 31º, 32º, 33º. Nesse caso, o agente de intenção não identificou lá no começo, ele vai passar para o agente humano, o agente humano vai fazer o atendimento normalmente e vai resolver o caso. E aí entra em um terceiro agente aqui que vai analisar esse caso que foi encerrado, identificar. Eu já tenho uma intenção mapeada para esse assunto? Não, não tenho, então eu vou criar. Quais perguntas que o meu agente fez na conversa? Ele fez essas 4 perguntas. Então, ele já cadastra. Então, na próxima vez, eu vou precisar coletar essas 4 perguntas aqui para ele. E eu também já vou escrever um artigo na minha base de conhecimento com o procedimento que esse agente humano realizou. Então, vocês veem aqui que aí a próxima vez que um outro cliente entrar para falar desse assunto, eu já vou ter tudo isso mapeado. Então, o próximo atendente já vai saber as perguntas, o próximo atendente já vai conhecer o processo. Então, a gente tem um desafio aqui, que normalmente eu vou colocar o agente, precisa de base de conhecimento. Você tem base de conhecimento? Você tem tudo isso estruturado? Né? Muitas empresas têm, outras não têm, outras, eu tenho uma parte. O que a gente tem aqui é que eu posso começar talvez com uma base pequena, ou até sem nenhuma base de conhecimento, tá? E à medida que eles vão acompanhando o atendimento, ele vai aprendendo.
tá? E aí ele vai aprendendo, vai criando, vai criando, vai criando. Então, vocês têm, ao longo do tempo, cada vez mais atendimentos vão sendo feitos pelos agentes. E aí a gente começa depois a entender. Eu falo, olha, esse tipo de assunto, ele já está tão maduro aqui na ferramenta, eu já tenho meu processo, eu já tenho minha base, eu já tenho os arquivos, eu já tenho as automações todas prontas, aí eu posso ligar o autônomo para esse tipo de caso específico. E aí, a partir daí, o agente começa a tratar isso daqui sozinho. Então, cada vez menos ele vem escalando isso para o agente humano. Tá? E o último agente que a gente tem aqui é um agente que faz controle de qualidade dos atendimentos, que é um desafio que a gente tem em Contact Center, que é, meu cliente está sendo atendido bem, então muitas vezes a gente tem aquela pesquisa de satisfação no final, né, para o cliente dar uma nota, e que muitas vezes é difícil que a gente tenha nota, a gente não consegue avaliar, aí a gente faz análise por amostragem, pega alguém lá e fica ouvindo as ligações de algumas pessoas aleatoriamente e vai fazendo o tratamento, vai fazendo o entendimento e avaliando a qualidade do atendimento. Então, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil e você nunca está vendo 100% dos seus atendimentos. Né? O agente de qualidade, ele é diferente, você vai explicar para ele o que você quer analisar, né? A Juliana vai mostrar alguns itens aqui, e ele vai fazer análise de 100% das conversas, sejam elas por chat, por e-mail, por voz, e ela vai gerar um score de qualidade de cada interação, de cada conversa que a gente teve com o nosso cliente. E também vai trazer sugestões. Então, com isso, eu consigo dar o feedback para o meu atendente, né? Olha, no atendimento você não se apresentou da forma correta, ou você utilizou um tom que não era adequado, ou nesse caso aqui a informação não estava correta. Então você consegue ter 100% do teu time avaliado, 100% das conversas avaliadas, também sem necessidade. Aí você pode continuar tendo a pesquisa de satisfação do cliente e tudo mais, mas hoje você tem uma base amostral aqui muito, muito maior. Tá? Então, aqui é um resumo, aí eu já falei um pouquinho dos agentes, né? Então, o agente de intenção que ele vai descobrir o atendimento, vai descobrir a intenção do cliente, né? Qual é o assunto, o gerenciamento de caso, onde ele vai criar, classificar e atualizar os nossos chamados com base na conversa, o agente do conhecimento que ele vai criando as nossas bases ou atualizando, ele também pode analisar um artigo, viu que o atendimento foi um pouquinho diferente, inclui uma etapa nesse mesmo artigo, e o agente de avaliação de qualidade. Esses são os agentes que já vêm na plataforma, é um processo apenas de ativação, de configuração do processo, mas a gente também vê que tem necessidade de agentes específicos. Eu quero agora um agente que faça esse tipo de atendimento, ou resolva o caso de uma certa forma. Então, a gente pode criar os agentes customizados também e colocar ele para trabalhar junto com os agentes da própria Microsoft para fazer o atendimento autônomo. Tá? A Juliana também vai mostrar um desses agentes aqui funcionando. Acho que era isso para a gente tentar ser mais breve aqui nas explicações, e a gente quer agora mostrar a plataforma funcionando. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Consegue ver já minha tela? Sim. Ok. Bom, eu vou começar com os agentes ali da própria Microsoft, né? Que são os agentes que o Gustavo comentou, agente de intenção, agente de gerenciamento de caso. Então, eu não sei se todo mundo já teve contato, né? Mas só para apresentar aqui um pouquinho, essa é a tela do Customer Service Workspace. É aqui onde o atendente ele vai trabalhar ali para atender diversos canais. Então, WhatsApp, e-mail, telefonia ali, a parte de contact center. Então, é aqui que ele vai realizar todo o trabalho dele. Então, fazer todos esses atendimentos, tá? Então, primeiramente, eu estou aqui só com o perfil do Joaquim, tá? E ele está sem nenhuma demanda. Então, eu vou começar aqui, entrar em contato, né? Eu estou como contato Lucas Almeida, só para... Vai aparecer como Lucas Almeida, mas é porque ele está configurado como Lucas, tá? Mas primeiro contato que eu vou fazer é pelo WhatsApp, tá?
E assim que eu mando mensagem, o primeiro nível de comunicação ali que o cliente vai ter é com o nosso bot, né? Que é o agente autônomo ali do Copilot Studio, que a gente faz todas as configurações. Então, aqui vai ser bem simples. Então, ele já se apresenta, já identificou ali o meu usuário como Lucas Almeida, e ele pergunta, né, como que ele pode ajudar. Nesse caso aqui, eu vou ser bem breve, eu vou falar que eu quero falar com o atendente, tá? E ele vai perguntar para mim o que. Ele vai pedir assim um resumo do que precisa para que ele passe esse contato para um atendente humano. Então, eu vou falar aqui, quero solicitar um estorno de compra. Só um primeiro outro ponto, né? A gente tem um cenário aqui de um banco, que a gente chama de Banco Max, tá? Então, aqui a gente faz tratativas aí de cartões, estornos de compras, aberturas de contas, enfim, todas as dúvidas referentes a banco, tá? Então, eu quero solicitar um estorno de compra no meu cartão, vou colocar aqui, ó, no meu cartão 5269. Então, um texto bem simples ali, só falando o que eu quero de ajuda, tá? Então, ele captura essa informação e ele já me avisa que ele vai passar essa conversa para um atendente humano. Então, nesse momento, ele vai fazer todo um processo aqui de roteamento e encontrar a pessoa disponível, né? Então, o Joaquim, como ele já está disponível, ele recebe a solicitação aqui para aceitar, né, a conversa com o Lucas. Então, eu vou clicar aqui em aceitar. E a partir do momento que eu aceito, o nosso primeiro agente ali, que é o agente de gerenciamento de caso, ele já começa a ler toda a conversa e ele já faz a criação de uma ocorrência com base naquela conversa. Então, ele vai fazer uma leitura e, com base nas informações mapeadas, que a gente pode mapear essas informações, ele vai criar aqui a minha ocorrência. Ó. Então, ele já criou minha ocorrência. Então, ele já preenche as informações como solicitação do estorno do cartão 5269, quem que é o cliente. Como eu já citei qual que era o cartão de crédito, ele já trouxe aqui para mim, ó, cartão de crédito 5269, já colocou a prioridade como alta, porque eu estou solicitando o estorno de compra, e ele já colocou aqui uma descrição do caso. Então, E qual que é um cliente ponto Lucas Almeida. importante aqui também? Quando ele colocou a descrição lá no WhatsApp do que ele quis, o agente de intenção fez a análise daquela solicitação, daquele parágrafo que ele colocou, ele já entendeu que o tipo de ocorrência é uma ocorrência de estorno, que é um dos tipos que a gente tem aqui, uma intenção que a gente tem cadastrado. Com base nessa intenção, ele já usa isso para fazer o roteamento para o time correto. Tá? Então, aqui não é só identificar a intenção para poder conduzir o caso, mas inclusive usar no roteamento. Então, vocês veem que ali a interface é diferente de digite 1 para falar com comercial, digite 2 para falar com financeiro, digite 3 para isso daqui. Eu ficar perguntando, qual é a área? Ah, você quer falar de conta corrente ou de cartão? Ah, quero falar de cartão. Ah, de cartão. Você quer falar disso? Que é aquele bot, aquela URA que aí normalmente a gente está acostumado. Eu simplesmente coloquei a frase e falei, olha, eu quero estornar um valor do meu cartão. Tá, eu já entendi que é estorno, que é cartão de crédito, que é equipe, e ele já vai fazer o roteamento correto para o time. Exatamente. E aí aqui, logo que o atendente ele inicia, aqui já começam as intenções. Ó. Ele pode aparecer de duas formas. Ele pode aparecer aqui no canto direito, ou ele pode já dar aqui as opções na própria mensagem, né? Então ele já dá uma sugestão. Então, ó, você pode me informar um motivo para o estorno? Por exemplo, compra cancelada, produto não recebido, cartão roubado. Então você pode aceitar, você pode realmente digitar o que ele está sugerindo. Ou você pode simplesmente dar um tab aqui e ele aceita a sugestão. E eu envio para o cliente. Então, eu vou responder aqui, ó. Você pode informar o motivo? Vou colocar aqui, meu cartão foi roubado, por exemplo. Meu cartão foi roubado, tá? Então, o cliente ele vai preenchendo as informações e o agente ali de intenção, ele vai entendendo e ele vai propondo novas sugestões. Então, aqui, ó, entendido. Para sua segurança, é necessário bloquear o cartão imediatamente antes de registrar a contestação. Você confirma que deseja seguir com o bloqueio e solicitação da segunda via do cartão?
Eu mando, ó, tá vendo que eu não estou digitando nada. É o próprio agente ali que está retornando informações. Eu vou colocar aqui sim, que eu confirmo. Vou colocar aqui, ó. Sim, E para confirmo. vocês entenderem, essas perguntas, a gente não cadastrou essas perguntas. Isso aqui não é um script fixo, não são templates de respostas fixas. Isso aqui é o agente autônomo entendendo a conversa, ele já tem um histórico de outras conversas similares, e ele já está gerando textos com o contexto que o cliente precisa. Exatamente. Aí se eu passar aqui, ó, mesma coisa, confirmou, perfeito, próximo passo é registrar contestação. Aí ele pergunta os dados, né? Vamos precisar da data e do valor aproximado. Aí eu vou passar aqui um valor, por exemplo, vou colocar aqui 500 na data 4/4/2026, por exemplo. Ó, vou respondendo, e aí ele vai sugerindo aqui. Outro ponto muito importante, ó, mesma coisa, obrigado pelas informações. Para continuar, será necessário envio de alguns documentos, né? Aí ele pergunta: você gostaria que eu enviasse instruções para envio dos documentos? Aí eu vou colocar aqui que sim, por exemplo. E aqui, ao mesmo tempo, ele também faz consulta de base de conhecimento para propor soluções para o cliente ali também. Então, tudo isso ele vai com base em históricos de ocorrências que já passaram, mas também ele consulta a base de conhecimento. Então, aqui, ó, é um exemplo de consulta de base de conhecimento. Então, ótimo, para enviar os documentos, ele fala: você acessa o portal do Banco Max ou acessa os canais oficiais como o WhatsApp e tudo mais, tá? E aí ele pergunta: posso ajudar com mais alguma dúvida? Outro ponto muito importante é que tem esses agentes de intenções aqui dentro, tá? Mas eu também tenho o Copilot aqui do lado para eu fazer uma pergunta, por exemplo, eu como atendente, eu estou com dúvida de como que funciona o processo de estorno, por exemplo. Mas eu não quero mandar para o cliente, ou muitas vezes a intenção, ela respondeu, mas não foi da forma 100% correta, mas eu gostaria de tirar mais algumas dúvidas. Eu posso vir aqui para o Copilot aqui do lado e fazer uma pergunta. Ele dá até algumas sugestões de perguntas que a gente pode fazer com base na conversa. Então, por exemplo, eu vou escrever isso aqui, ó. Quais são os procedimentos para solicitar estorno de compra suspeito em cartão roubado do Banco Max? Quando eu faço essa pergunta, ele já faz toda a consulta na minha base de conhecimento também, tá? E retorna ali uma resposta para o atendente. E aí, se o atendente gostar e assim por diante, ele pode fazer o envio também da resposta que o Copilot fez para o cliente, tá? Você pode até ajustar ali o formato do texto, por exemplo, para deixar trocar o idioma, por exemplo. Você pode colocar ali para deixar um texto um pouco mais curto também. Então, você pode fazer algumas configurações, tá? Então, aqui ele está fazendo a consulta, ó, ele já consultou, ó, ele fez aqui toda a consulta, tá? Aí ele retorna, aqui é mais para o atendente, mas se vocês gostarem, vocês podem pedir para enviar para o cliente também, tá? Pode copiar o texto, você pode fazer a tradução, você pode editar a resposta aqui para você enviar completo certinho ali para o cliente. Então, você tem esse apoio também. Você não precisa ir até os artigos de conhecimento, procurar por um artigo, que nem antigamente a gente acabava fazendo, procurar por um artigo para conseguir dar um retorno para o cliente, né? Não, aqui eu faço uma pergunta, ele já consulta, já retorna ali com uma linguagem amigável para eu já também passar para o cliente essa informação, tá? Deixa eu ver uma dúvida. Quando a mensagem encaminhada para atendimento humano seria uma pessoa humana atendendo ou o agente mencionado? Deixa eu ver se eu entendi. Caminhado para seria uma pessoa humana atendendo. No caso, seria uma pessoa humana atendendo mesmo, tá? Nesse caso aqui, desse cenário, é uma pessoa humana atendendo, tá? Quando eu encaminho para o atendimento Como a humano. gente falou, para esse tipo de assunto aqui, a gente deixou o modelo híbrido. Então, a gente começou a conversa, fez o atendimento, mas depois ele transferiu, tá? A gente poderia deixar o agente fazendo todo esse atendimento. É que aqui no caso que é um estorno de cartão, aí a gente entende que aí teria que ter uma validação de um humano aqui no processo. Mas outros processos, eu quero emitir a segunda via do cartão.
Aí o agente autônomo poderia ter feito isso tudo sozinho. Exatamente. Aqui eu posso até trocar de assunto também, ó. Posso ajudar com mais alguma dúvida? Eu vou comentar o seguinte: eu não estou conseguindo concluir minha abertura de conta poupança, pois eu tenho um cadastro incompleto. Vou colocar aqui, ó. Tenho um cadastro incompleto. O que eu posso fazer agora? Ó, coloquei aqui, enviei como cliente. Se o agente de intenção reconhecer essa pergunta, ele dá algumas soluções aqui para gente, tá? Se ele não entender, como por exemplo, às vezes é uma coisa nova, muito nova, ele não sabe como responder aquilo, aí normalmente fica ali mais pro atendente, tá? Mas normalmente ele pode aparecer aqui. Então, às vezes ele dá algumas sugestões. Então, ó, entendi. Para confirmar, você deseja abrir uma conta poupança, não Ó, aqui eu não estou digitando nada. Vou só respondendo. Correto. Ó, aí deixa ele entender aqui, como eu tinha enviado, ele estava esperando, ele deu uma nova sugestão. Aí ele dá uma nova sugestão. Para corrigir o cadastro e concluir a abertura da sua conta poupança, será enviado os documentos necessários, enfim. Como eu comentei, isso aqui é opcional, você pode aceitar ou não essa sugestão. No meu caso, eu não vou aceitar essa sugestão, só para mostrar para vocês, eu vou colocar um novo aqui. Então, nesse caso, o que pode estar acontecendo é que você já iniciou uma abertura de conta. Isso aqui, por que eu estou fazendo isso, tá? Para ter um conteúdo novo para uma base de conhecimento. Então, se eu tenho novas soluções para algo que não está dentro de um artigo de conhecimento, o que o sistema ele vai fazer? Assim que eu finalizo uma ocorrência, ele busca as informações de toda a conversa, e-mails que vocês realizaram ali com o cliente, ele valida se tem algum artigo de conhecimento parecido, ou que não, ou se não possui um artigo de conhecimento referente àquela solução, e ele mesmo atualiza ou cria um novo artigo, tá? Então ele leva alguns minutos ali para fazer essas gerações. Se ele vê que não teve nenhuma mudança, ele não faz nada, ele não faz nenhum tipo de atualização, mas se ele vê que teve atualizações, coisas novas, ele atualiza ali a base de conhecimento, tá? Então, aqui eu estou falando, ó, Aí o que a temos gente novos tem aqui? canais. Muitas vezes a gente tem nos nossos times de atendimento aquelas pessoas que já são mais experientes, que já têm mais tempo de empresa, então ela já sabe qual é a solução, então ela vai escrever aqui, né? E a partir do momento que ela escreveu isso daqui, o próximo agente vai criar uma base de conhecimento. Então, na hora que um caso similar cair para uma pessoa que não tem tanta experiência, o agente já vai entrar em ação e já vai começar a ajudar essa pessoa. Tá? Então, também é uma forma que a gente vai fazendo que pessoas mais experientes ou um supervisor, alguma coisa que deu a solução, automaticamente já vai gerando a base e apoiando o restante do time. Exatamente. Aí aqui eu respondi, perguntei se eu posso ajudar com algo a mais. Aí eu coloco aqui, ó, só isso mesmo. Obrigada. E aí eu finalizo a conversa. Vou usar aqui até as respostas rápidas, né? Até mais, Lucas, tá? Ok, finalizei aqui minha conversa, tá? Ele até vai colocando análises aqui de sentimento também. Eu vou encerrar a conversa. Assim que eu encerro a conversa, ele começa a atualizar a minha ocorrência, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está lendo novamente toda a conversa ali e ele vai atualizar as informações da ocorrência. Então, ele vai atualizar a descrição, vai atualizar assunto, vai atualizar prioridade. Então, de acordo com o que a gente conversou com aquele cliente, ó, ele já atualizou, ele coloca, ó, solicitação de estorno e bloqueio de cartão por roubo e problema de abertura de conta poupança. Ele também coloca mais descrições, então não foi só um assunto, né? Eu falei de vários assuntos aqui durante essa conversa. Outro ponto muito importante é que assim que eu finalizo uma conversa, a própria IA, ela adiciona aqui uma observação. Então, ele faz um resumo da conversa, para a pessoa não ter que acessar as conversas e ler o transcript completos, né? Ele faz um resumo da conversa e adiciona dentro da linha do tempo, que são aquelas observações e interações que a gente faz com o cliente. Então, ele fica aqui, ó, todo o resumo de tudo que aconteceu durante aquela conversa. Ele até coloca aqui, ó, copiado do resumo de conversa gerada por IA, só para saber se está tudo certinho ali, tá?
E normalmente esse Então, trabalho aqui era aquele trabalho que depois de encerrar o atendimento com o cliente, o agente tinha que ali às vezes gastar 4, 5 minutos criando um caso, atualizando as notas do caso, colocando os assuntos, fazendo classificação. Aqui a IA já fez isso tudo para ele já pode encerrar aqui, já desligar e já está disponível para atender o próximo cliente. Então, quando a gente está falando de contact centers de alto volume, 1, 2 minutos que você economiza do tempo do agente aqui por atendimento, o ganho que você tem é enorme. Né? Então, multiplica isso aqui pelo número de atendentes, pelo número de casos que ele resolve por dia, o ganho, né, a economia que você traz para o atendimento é muito grande. exatamente. Bom, eu encerrei aquela conversa, né? Vale ressaltar também que o agente de caso, a cada alguns minutos, algumas horas, ele também pode fazer resolução de ocorrência também. Ele pode finalizar uma ocorrência, tá? Só que ele leva um tempo para conseguir finalizar. Então, ele não só cria e atualiza, mas ele também finaliza, tá? Caso ele identifique que, ó, tem uma ocorrência aberta, mas a gente já entendeu que essa ocorrência já foi finalizada. Aí você pode dar autonomia para ele mesmo finalizar as ocorrências, tá? Só O que um ele vai outro fazer é entrar em ponto. contato com o cliente, né? O que acontece aqui? Às vezes a gente pede uma informação para o cliente e fica aguardando o cliente responder. E aí, de tempos em tempos, eu tenho que entrar aqui e ficar, cliente, você tem essa informação? Ou podemos fechar o caso? Isso aqui já está resolvido? Isso aqui, o próprio agente de resolução de caso, ele vai mandar esses e-mails solicitando para o cliente, olha, foi passada a solução, você tem mais alguma dúvida? Podemos encerrar o caso? E aí a gente vai configurar aqui o tempo, né? Faz 3 interações, se o cliente não respondeu, ele automaticamente faz o encerramento do caso. Ou se o cliente respondeu, aí ele vai direcionar de novo para o atendimento continuar a tratar. Então não ficam aqueles casos abertos e alguém tem que ficar olhando todo dia, deixa eu ver se o cliente respondeu, o que é, posso fechar, não posso fechar. Então todo esse trabalho é feito automaticamente. Exatamente. Aí aqui no caso, eu vou resolver ela manualmente, só para mostrar aqui para vocês a questão da base de conhecimento. Então, vou colocar aqui problema resolvido referente a estorno de compra e abertura de conta corrente. Tá só alguns detalhes? Vou clicar aqui em resolver. O que acontece? A gente tem duas formas, tá? Eu posso gerar uma base de conhecimento usando a IA pela própria interface, ou tem um processo ali que roda também em alguns minutos, que vai gerar a base de conhecimento automaticamente. Então, ele valida se tem alguma base de conhecimento já existente e ele só atualiza. Caso contrário, ele cria uma nova base de conhecimento, tá? Deixa só ele encerrar Deixa eu aqui. respondendo umas Tá bom. perguntas aqui que o pessoal está fazendo, né? Teve uma pergunta aqui de licença. Conta básica possui o mesmo nível de criação ou somente a Pro? Aí, Alan, eu não sei o que é conta básica ou conta Pro, no caso do Dynamics, tá? Porque aí aqui a conta é a licença de atendente, tá? E aí, na verdade, quando a gente ativa esses agentes, eles são ativados não por licença do usuário, mas aí eles usam créditos de Copilot em todo esse atendimento. Então, cada vez que você está usando e tudo, aí é por consumo. Você paga os agentes por consumo, tá? Para o usuário, para ele ter ali aquele Copilot de base de conhecimento e tudo, na licença de atendimento de Customer Service, ele já tá incluído. Gustavo, só complementar um ponto aí, obrigado pela resposta. Não sei se conta básica você quer dizer a conta do M365 Copilot, né? Que ele te dá direito de uso do Copilot Studio. Se for o caso, não é a mesma coisa, porque a grande limitação do Copilot Studio do Copilot Studio do M365 são justamente essa questão de agentes autônomos, conexões através de canais de WhatsApp, etc. Então, aí você precisaria, como o Gustavo comentou, né, de uma licença do Copilot Studio, que é feita por consumo, ou você pode comprar também pacotinhos de créditos, tá? Mas aí a licença do Copilot Studio full, entre aspas,
E aí, só complementando, acho que o Gustavo já respondeu, quando a gente fala do Dynamics, precisaria ser uma conta de Customer Service, né? Então, que é o que eles estão usando aqui, então não teria muito essa distinção. Então, imagino que era no Copilot. Então, só complementando aí, Gustavo, desculpa te interromper. Não, tudo. Obrigado aí por complementar, né? Aí deixa eu ver aqui o que a gente está mostrando dentro do Dynamics, que é o Copilot é nativo, se ele funcionaria em outras ferramentas externas, como ServiceNow, SAP. O módulo de Contact Center, a gente também consegue usar ele dentro de outras ferramentas, né? Dentro do ServiceNow, dentro de Salesforce, também tá disponível. Os agentes nativos, eles vão funcionar basicamente aqui dentro do Dynamics, tá? Mas eu consigo, com os agentes autônomos de Copilot, tudo, também automatizar processos em outras ferramentas. Então, mesmo assim, eu posso ter um agente autônomo que na hora da criação de um caso lá no ServiceNow, ele começa a atuar e responder. Você talvez não tenha toda essa integração aqui tão nativa, com os painéis já ir mostrando automaticamente, já ir sugerindo as respostas, mas o agente autônomo ele pode ir entendendo a solicitação, automatizando, respondendo para o cliente mesmo com algumas outras ferramentas também. Retorno do atendimento, se cai para a mesma pessoa, a gente pode configurar para voltar para o último atendente, tá? E aí ele mantém ali enquanto ele estiver em atendimento, né? Aí depende um pouco da estratégia de cada atendimento. Normalmente, quando é mais volume, atendimentos grandes de banco, telecom, essas coisas, aí cai com qualquer um e ele tem o histórico, tá? Mas aí é na hora de configurar as filas aqui, se a gente quer direcionar para o mesmo. Tá? As sugestões de respostas estão conectadas a um agente customizado? Não, esse aqui é o agente de criação de gerenciamento de caso próprio da Microsoft, ele que está sugerindo as respostas automaticamente e não é necessário criar uma ocorrência para cada conversa. As respostas que ele vai dar ali é independente da ocorrência estar criada ou não. Aqui a gente configurou para toda vez que tiver uma conversa, ele vai criar automaticamente o caso, depois ele já vai atualizar. Dá para conectar para o RP? Sim, o Copilot tem 1.400, 1.500 conectores diferentes, então a gente pode dar essa ferramenta para ele para consultar ferramentas externas. Esse é um cenário aqui que a gente faz bastante. E a última pergunta aqui, a opção de fechamento da ocorrência acontece também para o WhatsApp. Ele consegue disparar uma mensagem perguntando se pode encerrar o atendimento e finalizar a chamada. A ferramenta nativa, Juliana, acho que ela manda e-mail, né? Para fazer esses acompanhamentos de caso e encerramento, tá? No caso do WhatsApp, aí a gente teria que aí fazer um agente customizado ali para ficar monitorando e mandar mensagens no WhatsApp para fazer o encerramento. Sim. Tem um ponto também que eu acho que é importante citar. Quando a gente está fazendo atendimento aqui, a IAC do Customer Service, ele não encerra automaticamente porque tem um agente humano atuando, né? Porém, eu posso configurar para que os copilots que estão fazendo o primeiro canal de comunicação ali com o cliente, eu posso configurar para que esses agentes eles usem as intenções também. Então, eu posso falar que tem os tópicos que a gente cita ali dentro, por exemplo, uma apresentação, o que deseja, mas eu posso fazer com que esses agentes eles usem as intenções que a gente está configurando aqui dentro. E aí, se ele vê que deu certo e está tudo certo, aí ele mesmo encerra a chamada ou ele faz o processo de passar para o atendente humano, tá? Mas aqui em tela mesmo, quando está com o atendente, ele não finaliza a conversa ali dentro. Agora, para ocorrências, aí eu tenho os e-mails, né? Os e-mails ali dentro para encerrar automaticamente, tá? Tá bom, acho que pode seguir, depois aí Tá bom. eu sigo aqui depois a gente tira mais umas dúvidas aqui.
de áudio aqui, e aí a gente vai mostrar também um atendimento por telefone. Ah, tá bom. Mas acho que ela está falando de WhatsApp. Mas vamos seguir um pouquinho aqui. Bom, aí só para mostrar para vocês, eu encerrei aquela ocorrência, aí assim que eu encerro, ele já abre essa telinha aqui para a gente definir se a gente quer propor um novo conhecimento. Aí, se eu tiver modelos de conhecimento, eu posso citar, que ele vai seguir uma estrutura padrão de texto ali de conhecimento. E ele pergunta também, olha, ele já publicou aqui a minha base de conhecimento, ele mesmo já gerou automático, mas só para mostrar para vocês, eu posso gerar um rascunho também do meu conhecimento, tá? Então, se eu não quero usar aquela automatizada ali que eu comentei com vocês, eu posso eu mesma pedir para o Copilot e ele gerar um rascunho de base de conhecimento aqui dentro, tá? E aí ele vai inserindo as informações com base em conversas, soluções, eu posso descrever um pouquinho mais o texto, né? Então, eu posso utilizar esse Copilot também, tá? Porém, no meu caso, vou mostrar aqui para vocês, ele já criou um artigo, tá? Então, ó, um artigo foi associado a essa ocorrência pelo agente Banco Max, que é o nosso usuário de serviço, e ele fala aqui, ó, o que fazer em caso de perda ou roubo de cartões. Se eu olhar aqui os meus artigos de conhecimento, vou mostrar aqui para vocês, ele acabou de realizar uma modificação, tá? Isso aqui foi o próprio sistema, ele acabou de realizar uma modificação, existia um artigo parecido, ele arquivou e criou um novo, associando o Joaquim Costa, porque foi o Joaquim Costa que estava atendendo aquela ocorrência. Então, assim que eu acesso aqui o artigo de conhecimento, ele já mostra aqui um textozinho, aí ele fala, ó, esse texto pode estar incorreto porque foi gerado aqui pela IA, tá? Aqui, às vezes ele só mostra aqui, deixa eu só atualizar. Mas, enfim, ele gera ali um texto com o artigo de conhecimento, tá? Ó, aqui, ó. Então, ele pega o que estava antes e só coloca algumas informações a mais ali referente à solução que a gente passou ali para o cliente, tá? Então, nesse caso aqui, é o agente de conhecimento já atuando ali dentro. E ele mesmo já linka aqui, ó, esse novo artigo, ele foi criado a partir dessa ocorrência aqui dentro, tá? Então, ele já vai fazendo. E, novamente, se não tiver nenhuma solução nova, ele não cria nada, tá? Ele deixa o artigo de conhecimento como tá, não faz nada novo. Mas, caso tenha, ele já cria e já associa, tá? E, por último, ainda falando aqui desses agentes, a gente tem o agente de qualidade, né? Então, só para mostrar aqui, eu vou abrir aqui essa parte de avaliações. Deixa eu abrir aqui essa ocorrência também. O agente de qualidade é o agente que vai avaliar o atendimento ali dos nossos atendentes, tá? Então, aqui, todo dia, aqui no meu caso, ele está executando todo dia às 8h45 da noite, todo dia ele varre ali todos os casos, todas as ocorrências e faz uma avaliação de como que foi o atendimento daquele cliente, tá? Então, aqui, todos eles foram avaliados pelo agente de IA, eles estão concluídos aqui dentro, mas eu posso solicitar manualmente também. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou solicitar aqui uma avaliação aqui da IA, mas todo dia, às 8h45, no meu caso, né, ele executa e faz a avaliação dos atendimentos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar critérios de avaliação, que são os tipos de perguntas que eu quero. Então, eu posso criar vários tipos de avaliações. Então, no meu caso, tem uma de abertura e identificação, eu tenho uma de fechamento. Então, uma avalia se a pessoa, se o atendente ele se apresentou corretamente, tudo mais. O outro avalia se foi finalizada a ocorrência da forma correta. Então, eu posso criar vários critérios de avaliações e eu posso definir um método de avaliação. Então, eu posso falar que eu quero ter um critério de avaliação que algumas perguntas o próprio supervisor responda e outras a própria IA faz essas respostas. Eu posso utilizar o agente de IA, que todas as perguntas são respondidas pelo agente de IA, e eu tenho um manual, que todas as perguntas são respondidas pelo supervisor, tá? Então, eu posso usar tanto o humano quanto a IA, quanto somente a IA ou somente o humano para responder essas perguntas, tá? No meu caso aqui, ó, vou solicitar para avaliar a abertura e identificação aqui da solicitação. Vou solicitar aqui para que seja somente o agente de IA.
e ele já cria aqui, ó, para mim, uma avaliação. Então, ele fica aguardando, né, o agente, ele responder aqui essas perguntas, tá? Ele vai levar aqui 1 minutinho, mais ou menos, para executar, mas ele vai avaliando e vai gerando uma pontuação. Então, alguns casos aqui para mim, ó, eu tive nota 100, outros eu tive uma nota mais baixa, que é 27, outras eu tive pontuação 0. Então, tudo ele vai avaliando, ó. Então, aqui ele já marcou como concluída aquela solicitação. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou colocar aqui exibição concentrada para ver o que ele avaliou. Então, quando eu acesso aqui a 1168, ele já tem um resumo de como que foi o atendimento. Então, ele já fala, ó, o atendimento foi conduzido de forma exemplar, o agente cumpriu todos os requisitos de uma abertura adequada, saudou o cliente, se identificou. E aqui embaixo ele fala o que foi feito. Então, ó, se ele saudou o cliente da forma adequada, se ele se identificou pelo nome mais o Banco Max, se ele confirmou os dados do cliente com segurança. Ele também avalia como que o agente iniciou. Aqui eu tenho campos de checklists e aqui eu tenho campos de texto. Então, a própria IA também preenche um texto ali sobre, por exemplo, como que o agente iniciou o atendimento, né? E se eu quiser mais detalhes sobre essa resposta, eu posso clicar aqui, ó, sobre essa resposta. Então, a gente iniciou a interação com uma abordagem cordial, conforme indicado pelo relato de que o cliente agradeceu, e a forma foi conduzida de conversa, de forma adequada, né? Então, eu tenho sempre uma resposta ali do porquê essa pontuação, tá? Então, ele vai avaliando tanto casos quanto conversas, né? Então, ele avalia tudo isso como ele faz todas as avaliações ali das ocorrências de vocês e vai gerando pontuações de atendimento, tá? Então, aqui eu coloquei manualmente, mas todo dia ele vai analisar toda a sua base do que foi criado hoje e já faz uma avaliação automática ali dos atendentes, tá? Então, essa seria aqui o processo. E outro ponto importante, agora a gente tem essa tela nova aqui, que é a tela do Copilot, para a gente usar o Copilot para avaliar casos dentro da ferramenta, né? Então, aqui, a gente está acostumado com aquela telinha de área de trabalho, né? Onde ele exibe todos os trabalhos, mas está mudando um pouco. Aqui nessa parte aqui de Copilot, onde tem cargos de trabalho, eu consigo ver todas as ocorrências abertas e o próprio Copilot ele vai definindo qual que é a prioridade daquela ocorrência, qual que é o score, o motivo daquela prioridade, né? E algumas observações. Então, eu tenho aqui, ó, algumas ocorrências que estão com a prioridade alta e ele define por quê. Ó, o fator principal é possível insatisfação do cliente sugerida pelo título. Então, a partir desse Copilot, eu consigo priorizar as minhas ocorrências, né? Eu consigo ver, isso daqui está demorando demais, então ele está com prioridade alta, o cliente deve estar insatisfeito. Então, a gente vai priorizando essas ocorrências. E aí, se eu clicar nele, ele me dá um resumo sobre o atendimento, né? Ó, sem atendimento negativo. Algumas coisas ainda estão em inglês, né? Mas ele dá um resumo aqui do que está acontecendo, qual que é o sentimento, quem que é o cliente. Ele também tem aqui as sugestões ali, né, das intenções. Então, a gente pode usar isso para priorizar os nossos atendimentos, tá? Ele vai analisando tudo, tá? Se ele usa palavras-chave para filtrar as prioridades. Ele vai analisar todas as interações, tá? Então, se você faz tempo que você não está entrando em contato com aquele cliente referente àquela ocorrência, qual que é o assunto. Então, ele tem vários pontos da ocorrência para conseguir priorizar, tá? Então, seria a estrutura aqui dos agentes de Customer Service, tá? Gustavo, algum ponto, alguma observação? Acho que não. Eu estou respondendo algumas perguntas aqui no chat, mas a gente ainda tem o de telefonia, né? Sim, exatamente. Deixa eu só, deixa eu só abrir aqui de novo. Deixa eu pegar aqui o Joaquim, só para... Bom, agora a gente vai mostrar um outro agente, né, que a gente criou aqui também, utilizando o Copilot Studio. Nesse caso, a gente vai utilizar o canal de voz, tá? Então, aqui é a mesma coisa. O primeiro canal de comunicação ali do cliente vai ser o atendimento do Copilot Studio, tá?
Só para mostrar aqui a gente vai fazer um processo de bloqueio de cartão de crédito, tá? Que é por N motivos, pode ser por roubo, por perda. Só para mostrar que o cartão de crédito, ele não está bloqueado, tá? Então, é o meu cartão 5269, ele não está bloqueado. E eu gostaria de fazer o bloqueio. Só que eu quero de uma coisa muito mais rápida. Eu quero entrar em contato ali por canal de voz e já fazer o bloqueio rapidamente. Então, eu vou fazer uma ligação aqui para o canal do Banco Max. Deixa eu abrir aqui. Aí, me avisem, tá? Se dá para escutar, mas eu vou fazer a ligação aqui. Quem tá ligando? Olá, e obrigado por ligar para o atendimento do Banco Max. Eu sou a Liora, assistente virtual do Banco Max, e estou aqui para facilitar as coisas para você. Se quiser ajuda de um atendente, diga, quero falar com o atendente. Se for algo urgente com cartão, como cancelamento, é só dizer, quero cancelar meu cartão. Se for algo relacionado a acesso, como troca de senha, é só dizer, quero trocar minha senha. Caso queira ouvir as opções novamente, pressione a tecla de cerquilha. Quero cancelar o meu cartão. Entendi. Posso te ajudar com o cancelamento do seu cartão. Antes, preciso confirmar alguns dados. Para começar, você pode me informar os 11 números do seu CPF sem pontos ou traço, por favor? Então, aqui eu vou colocar o meu CPF. Então, eu posso utilizar tanto o teclado quanto a voz, tá? Obrigada. Agora diga sua data de nascimento com o dia, o mês e o ano. Tudo em números e sem barra. Eu vou colocar aqui. E, por fim, você poderia me dizer os 4 últimos dígitos do cartão que deseja cancelar? Vou colocar o 5269. Estou conferindo os dados que você me passou, aguarde só um instante. Então, agora ele vai ver se existe o cartão de crédito, se não está bloqueado. Encontrei seu cartão com final informado. Você confirma que quer bloquear esse cartão? Diga sim para confirmar o bloqueio ou não, se preferir deixar como está. Também é dizer sim ou não. Sim. Pode me contar o motivo do bloqueio? Só uma frase curta já me ajuda. Eu perdi meu cartão ontem. E aí, nesse momento, ele vai realizar o processo de bloquear o cartão e já vai criar uma ocorrência para dizer que, ó, teve uma abertura aqui, a gente realizou o bloqueio do Pronto, seu cartão. cartão foi bloqueado com sucesso. Agora aguarde só mais um instante na linha, enquanto eu crio uma ocorrência para deixar esse atendimento registrado. Ó, ele bloqueou, tá? No dia 6/5, às 10h13, com o motivo eu perdi meu cartão ontem, tá? Então, o próprio agente já faz a ação aqui e já cria a ocorrência também. Prontinho, você vai receber um e-mail com a confirmação da ocorrência, incluindo o número dela caso precise consultar no futuro. Tá? Ele já criou a ocorrência aqui e também ele já vai finalizar depois, tá? E ele vai perguntar se eu gostaria quero... de confirmar as últimas transações com o atendente? Diga sim para falar com alguém da equipe ou não para encerrar por aqui. Também é dizer sim ou não. Sim. Aí ele vai passar para o atendimento humano. Só um momento, vou transferi-lo para um atendente. Nesse caso ali, na conversa da URA, a gente ainda manteve algumas coisas ali mais tradicionais, diga sim, diga não e tal, mas o que a gente tem visto agora é tirar essas frases. Ele pergunta, quer falar com o atendente? Aí a pessoa vai responder sim ou não. Então você deixa a conversa um pouco mais natural, né? Sim. Olha, ele já chegou aqui a conversa, tá? Bem parecido ali com o WhatsApp, tá? A diferença é que aqui a gente está falando de um canal de voz mesmo, né? Então, aqui eu tenho as opções de transferir, de consultar aqui um outro atendente. Então, eu como atendente, eu estou em dúvidas, né, de como seguir com esse atendimento. Eu posso consultar uma outra pessoa, tem o teclado aqui dentro. Posso pedir para o Copilot resumir a minha conversa. Se vocês olharem aqui, eu tenho todo o transcript do que foi conversado ali com o agente, né, o Copilot Studio.
Então, ó, o meu CPF, a minha data de nascimento e o meu cartão, né? E aí eu posso falando, então, por exemplo, deixa eu diminuir aqui. Olá, Lucas, tudo bem? Eu vou falando e ele vai definindo aqui, ó. Tudo bem, queria saber as últimas transações. Ó, tudo bem, queria saber as últimas transações. Então, eu vou conversando ali em tempo real e ele já vai dando aqui algumas ideias, tá? Ao mesmo tempo, ele também já cria a ocorrência aqui também, porque eu, né, estou fazendo um outro atendimento. E aqui também funciona aqui as intenções, tá? Então, ele valida aqui, se ele conseguir identificar alguma intenção, ele já dá uma sugestão. No caso aqui, não é, a IA não vai dizer para ele, né? Ele identificou a intenção e ele vai falar para o cliente. No caso, a gente lê e passa aqui para o cliente essa sugestão, tá? Mas no restante, tudo funciona muito bem ali também. Então, se eu quiser consultar aqui, ó, como consultar as últimas transações do Banco Max, por exemplo, ele já faz a consulta ali dentro da base de conhecimento, tá? Então, todo aquele processo que a gente mostrou ali do WhatsApp também funciona aqui para o canal de voz, tá? A diferença é que, nesse caso aqui, a gente queria mostrar que o agente que faz o primeiro nível de contato, ele não vai só ficar perguntando as coisas, não, ele também vai realizar ações. Então, ele pode consultar uma base, ele pode retornar informações, ele pode realizar ações de bloqueios, por exemplo, né? A gente pode fazer integrações com outros sistemas. Então, ele é bem mais. A gente consegue fazer mais coisas com ele. Eu estou até Ali aqui é com o ele agente aberto. autônomo mesmo, né? Ele Isso, atendeu o cliente, ele resolveu, depois ele registrou o caso, né, para manter isso registrado, né? Então, o atendimento se ela não tivesse pedido para falar com a gente, para confirmar, poderia ter encerrado ali e resolvido, né? Sem exatamente. interação de nenhum atendente humano. Exatamente. E vale ressaltar que esse Copilot aqui, ele também não faz só consultas de base de conhecimento. Eu também posso criar plugins, que é fazer consultas dentro da minha base para conseguir retornar algo para o cliente. Então, aqui nesse caso, ele consultou ali aquele cartão com final 5269 e trouxe todas as últimas transações dele. Se eu olhar aqui o cartão de crédito, realmente é isso, ó, Apple TV, HBO, então, ele traz essas informações aqui também. Então, eu posso personalizar também esse Copilot aqui para atender necessidades muito específicas também, tá? São esses E conectores que a gente falou, né? Ele pode acessar um RP, ele pode acessar outro sistema, e aí ele vai enriquecendo com essas informações e já traz ali para o atendente. Né? Então, o atendente não isso, precisa entrar no sistema, olhar, consultar. Não, ele fala, ó, busca as últimas transações. Ele já mostra ali e ele vai pegar aquela informação, passar para o cliente confirmar, ou vai confirmar, nesse caso ali, por áudio com o cliente. Né? exatamente. Aí, só para mostrar, esse aqui é o nosso atendente aqui de telefonia, tá? Então, ele é chamado de atendimento Banco Max, e aqui a gente já programa ele, né? De o que ele vai falar ali com o cliente. Então, ele recebe ali uma informação e aí a gente coloca quais são as mensagens. Hoje em dia é possível a gente ter um agente que ele mesmo define o que ele vai falar, a gente consegue utilizar mais a IA generativa para esses casos, tá? Aqui é algum texto mais fixo, mas eu posso colocar para o próprio agente definir o que ele vai falar ali para o cliente também, né? Mas eu posso criar tópicos, eu tenho um tópico aqui de cancelamento de cartão, né? Então, tudo isso a gente pode definir a partir da necessidade de vocês, né? Então, o que eu preciso fazer? Quais são os sistemas que eu preciso consultar para que cada vez mais os agentes vão resolvendo os problemas e aí assuntos realmente com prioridades muito altas passarem ali para o atendente humano, né? Questões muito mais, vamos dizer, críticas, né? Passem realmente ali para o atendente humano e perguntas mais simples, mais tranquilas ali, o próprio agente ele já vai resolvendo, tá? Então, essa seria a ideia aqui, tá bom? E aí, aqui eu também posso finalizar aqui a conversa, tá? E ele também atualiza o caso ele venha, ele leia aqui, ele também faz a atualização aqui com base no canal de voz, tá? Então, tudo que aconteceu no WhatsApp, ele acontece aqui também para o canal de voz.
habilitado, tá? E só para finalizar, só para mostrar um ponto aqui para vocês, deixa eu pegar aqui. E depois, né, todas essas conversas eu consigo ter acesso a elas, tanto por WhatsApp, desde que tenha o transcript habilitado, eu consigo ler essas conversas depois. Então, no caso do canal de voz, eu tenho o áudio para ler, para escutar, então eu posso escutar. Ele também já faz análise de sentimento aqui, né, nas conversas. Eu posso baixar o áudio, assim como eu posso ler a transcrição. Ó, então, eu posso ler a transcrição. Eu consigo ver quais foram todos os agentes que acessaram essa conversa, no caso, que fizeram um atendimento, na verdade. Então, primeiro ele passou pelo agente de atendimento do Banco Max e depois ele passou por Joaquim Costa, né? Então, a gente tem esses acessos depois. Então, não fica perdido, né? Eu consigo visualizar depois, tá? Aí você vê que ali, inclusive, aí a gravação você vai vendo ali, minuto a minuto, trecho a trecho ali, todos o sentimento, né? Então você pode até entender como é que foi a conversa. Ele começou mais feliz, depois ele ficou mais chateado, depois o agente conseguiu reverter essa situação, e aí você pode voltar. Se você clicar ali na carinha ali triste, você já vai para o trecho exato onde estava o problema, e aí você pode escutar ou ver aqui embaixo o que aconteceu naquela parte da conversa, né? Exatamente. Tem uma pessoa aqui que perguntou, o Alisson, que é sobre os logs, tá? Desses agentes aqui, a gente tem toda essa parte de análise, tá? Então, aqui a gente consegue ver tudo que deu erro, por exemplo, tudo que deu certo. Agora a gente consegue validar também perguntas que não conseguiram ser respondidas pelo agente, tá? Então, eu consigo, aqui, ó, taxa e qualidade das respostas geradas. Então, aqui a gente consegue ter uma visão do que das conversas que foram atendidas, quais foram as perguntas que ele não conseguiu responder, né? Quantas taxas de erros a gente teve, então a gente consegue ter essa visão aqui dentro, tá? E para o Customer Service, a própria Microsoft já traz alguns relatórios em Power BI, tá? Então, aqui, por exemplo, análise histórica do Omnichannel, onde a gente consegue avaliar tanto atendentes humanos quanto bots. Então, aqui, nesses fluxos aqui do Power BI, nesses relatórios do Power BI, eu consigo ver, ó, aqui por agente, quantos agentes estão fazendo atendimento agora, né? Quantas conversas, na verdade, eles estão fazendo agora, qual que é a taxa de sucesso, taxa de transferência, interações, ó. Eu tenho todo um histórico ali do quanto que os bots, eles atenderam também. Não só bot, mas como também... aqui é o bot, mas como também... Perdão, esse é o bot, tá? Então, a gente é o agente humano e o bot é o nosso agente de IA. Aí, aqui a gente consegue ter essa visão também, tá? Se deu certo, o que teve de algum problema. Então, a gente consegue analisar esses dados a partir desses relatórios, tá? Lá no Copilot Studio a gente também tem as sessões de atendimento, né? Então ele vai registrar também todas as conversas. Então, além dos indicadores, você também consegue a atividade, eu acho que está ali, né? Aí ele vai registrar todas. Aqui acho que ele não usou, mas ele vai registrar todas as conversas e pode colocar aqui. Tem um recurso que está saindo agora no Copilot Studio, que é a parte de avaliação, né? Que é a parte de testes. Então, você criou o teu agente autônomo. Você pode, inclusive, usar a IA, ela vai gerar os seus casos de teste, então ela vai simular várias conversas com a gente e ela vai avaliar se a resposta foi coerente ou não. E você pode ou usar esses casos gerados por ela, ou você pode colocar os seus testes, né, pergunta assim, pergunta desse outro jeito, pergunta assim, vê o que acontece. Então, a gente também vai conseguir usar isso daí como para testar ela antes de colocar em produção e depois para você ir avaliando isso ao longo do tempo, né, com as conversas. A funcionalidade de avaliação do atendimento está disponível para ligação em WhatsApp. Sim, ele funciona para todas as conversas, tá? Desde que você tenha habilitado a transcrição. Então, na hora de configurar os canais, você tem habilitado a transcrição para ele saber de onde ele vai avaliar, tá? Mas funciona para conversas e funciona para casos, tá?
Então, só um ponto aqui de observação. Legal. Você quer mostrar mais alguma coisa, Ju? Quer mostrar a tela de intenções ali, só para a Sim, gente mostrar claro. para eles como é que funciona? O que é Aqui, ó. importante também da intenção, né? Ele tem um processo aqui, se você já tem uma base, se você já usa o Dynamics, ou se você já tem um histórico aqui de atendimento, ele também pode analisar toda essa tua base histórica e já criar todas as intenções para vocês. Tá? Então, vocês não precisam ficar criando isso aqui manualmente. Então, tem o fluxo dele rotineiramente analisando e criando novos sempre que ele achar, mas ele consegue analisar a sua base histórica também. Sim. Aí até para mostrar aqui, ele roda todo dia também, ele roda uma vez por dia, e ele analisa todas as conversas, todos os casos, e ele mesmo vai criando e vai agrupando essas intenções, né? Então, gerenciamento de cartão, abertura de conta. Então, ele vai criando essas intenções. E aqui dentro você pode dar até mais detalhes, né? Então, aqui você pode definir se está aprovado para os atendentes usarem essas intenções, tá? E aqui embaixo você coloca uma instrução da intenção, então como que vai ser o atendimento, qual que é o objetivo. E aqui alguns atributos. Esses atributos é a própria IA que define. Então, aqui são as perguntas que ele vai fazer. Então, perguntar a data de aniversário, perguntar o número do cartão, o código de segurança. E aí, aqui você pode dizer se você quer usar sempre, se você não quer usar essas perguntas, ou só se os critérios forem atendidos, por exemplo. Então, você pode colocar os atributos para ele definir o que ele vai perguntar. E aqui Ele embaixo o vai recurso. analisando ali, né? Por exemplo, desses assuntos aqui eu tenho 10 conversas. O que normalmente as pessoas perguntam? Isso, e aí tem aquele campo de frequência ali, né? Olha, em 42 situações ele pede a data de nascimento, 45 ele pede o número do cartão, então ele vai entendendo que essa são as informações mais importantes, né? Ali tem, acho que a frequência dos últimos 30 dias, um ano ali, o que ele tem, e é com isso que ele vai ali ajudando o atendente a fazer as perguntas corretas, né? Então, assim, é muito aquele processo de looping, é um processo de aprendizado. A própria IA vai aprendendo à medida que você vai usando a ferramenta. Exatamente. E aqui embaixo a gente tem recursos que são opcionais, que é se você quer associar um artigo de conhecimento. Tem algumas coisas novas surgindo, como, por exemplo, conectores personalizados, então ele mesmo chamar uma API para fazer uma consulta. Então tá surgindo algumas novidades aqui, né? Mas Você pode é chamar mais um para outro apoio. agente, né? Ali É, naquela parte ali de alterar o tipo de recurso, né? Você pode usar a base de conhecimento, pode usar outras ferramentas, ou você pode criar o seu agente de IA customizado e trazer aqui. Então, você cria agentes especializados. Então, eu tenho um agente que é específico para cartão de crédito, eu tenho um agente específico para conta corrente, ou para qualquer outro tipo de atendimento. Então, aqui você tem um agente nativo de IA, mas aí quando ele precisa, ele vai consultar esse teu outro agente. E aí esse teu outro agente vai ter as ferramentas, eu preciso acessar um sistema, eu preciso buscar alguma coisa. Ou seja, é um encadeamento de informações, você vai criando aqui uma série de agentes especializados, ele vai se juntando, esse agente vai aqui orquestrando o processo. exatamente. Então, essa seria a ideia, né? Então, o próprio sistema ele vai cadastrando essas intenções e aí você vai personalizando da forma que vocês acharem adequado, né? Para ficar da melhor forma ali para a empresa de vocês, tá? Mas essa seria a ideia. Legal. Tá bom, obrigado, Ju. Bom, a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo. Queria aí agradecer a participação de todos. A gente espera que tenha trazido uma informação nova, tenha trazido ideias para vocês. A gente quis trazer também esses agentes que são nativos, porque também é uma dor que a gente vê no cliente. Eu vou ter que fazer um projeto, eu vou ter que criar um agente customizado, eu vou ter que parametrizar tudo, eu vou ter que criar tudo. Não, no primeiro nível eu posso, assim, se eu já uso a plataforma, aqui é um processo de ativação, de configuração desses processos, a gente já vai coletar, já vai
vocês já vão aproveitando dos benefícios dele, sem nenhum desenvolvimento, sem nenhuma customização, e aí lógico que cada caso aí, se for necessário, a gente vai customizando e criando outros agentes. Tá? A gente fica à disposição também eu quero conversar um pouco melhor sobre o nosso caso, né? A gente entender o cenário de vocês. Aí o Rodrigo pode deixar o contato o contato aqui no chat, se vocês precisarem falar com a gente, né? Aí se a gente precisar, a gente pede uma ajuda para o Marco aí também, né, Marco? Com certeza. Qualquer apoio da técnica, a gente já... Com certeza, pessoal, contem com a gente e a gente fica super à disposição aqui. Se vocês quiserem depois agendar uma conversa, né? Acho que eu vi que tiveram muitas perguntas, acho muito legal, acho que as perguntas foram bastante pertinentes também. Então, agradeço todo mundo por ficar essa 1h30 aqui, tá, com a gente, acho que a gente teve uma participação bem alta. Obrigado, Gustavo, obrigado, Juliana, eu adorei a demonstração, acho que foi ótima. E a gente fica à disposição, pessoal, se vocês quiserem discutir individualmente com a Smart aqui e também com o time da Microsoft, né? A gente está aqui super à disposição para poder aprofundar o caso de vocês. Aí, Rodrigão, vocês têm algum ponto adicional? Foi fantástico aqui essa 1h30. Eu até colocaria assim uma observação, né? É IA, mas eu gosto muito da parte de salvar o nosso tempo, né? E tudo que nós falamos aqui, o Gustavo enfatizou, isso já está nativo, e é para salvar o seu tempo. Literalmente, a palavra salvar mesmo. Porque você vai ter tempo e recursos para disponibilizar em outras coisas. Eu sei que durante esse tempo vieram vários insights, várias ideias. Usem a IA também para agora mesmo no áudio, não precisa escrever na parte do microfone, escreva as coisas que vocês querem fazer diferente, as áreas, como mudar, e conversem com a gente, conversem com a Smart, e vamos desenvolver essas ideias, esses processos, esses projetos. Uma observação bem interessante, nesse final de semana eu usei a IA para delegar as tarefas dos meus filhos. E eles fizeram, mas eu confesso para vocês, não foi no tempo certo, mas conseguiram fazer. Então já é um prêmio ali para eles. Então usem isso também. Eu vou mandar um e-mail para cada um de vocês com os contatos, com os nossos telefones, tanto do Marcos quanto os nossos aqui. E nós estamos aguardando ali, com muita alegria, com muita animação, os contatos de vocês. E parabéns pelas perguntas. Eu estava comentando aqui com o Marcos, as perguntas foram ótimas no chat, assim, foram muito boas as perguntas, tá bom? Então, acho que é isso. Eu quero também salvar o tempo de vocês, obedecendo ali o tempo que nós nos disponibilizamos. E nós encerramos por aqui. E volto a dizer, mandem as perguntas, entrem em contato. Isso é salvar recursos, né? Recursos. Cada empresa é diferente, tem um módulo diferente, tem uma maneira diferente, e nós estamos aqui para apoiar vocês nisso. Um abraço, pessoal, e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia. Obrigada, pessoal. Tchau.